Bom, boa noite. O artigo selecionado aborda o papel da microestrutura globular na solubilidade das ligas de alumínio processadas. Tá? Esse estudo foi realizado utilizando o processo de soldagem por fricção em componentes de liga de alumínio A356, conhecidas como Tixocast. Para isso, os autores eles desenvolveram um modelo que ele consegue prever a distribuição de temperatura e de tensões durante o processo de soldagem, além de identificar as condições de soldagem que sejam identificar, né, condições de soldagem que sejam seguras. Eles mostraram que uma excelente concordância entre os dados numéricos e os dados experimentais, como eu vou mostrar a seguir. Além disso, eles realizaram alguns testes metalográficos, alguns ensaios de dureza e de resistência à tração. Esses testes eles confirmaram que com os parâmetros ideais ali a junta soldada ela pode superar em termos mecânicos o material original, em termos mecânicos. Isso seria o que nós temos no resumo, tá? Sobre a introdução do autor, ele explica que as ligas de alumínio e silício elas são amplamente usadas na indústria aeroespacial e automobilística, principalmente por serem materiais leves, né, e de uma boa resistência mecânica. As características são fundamentais ali para reduzir peso em projetos complexos, só que ela tem um problema. Os processos tradicionais de soldagem por fusão, eles causam defeitos como porosidade, fissuras e deformações no alumínio. É deveras complicado soldar alumínio por fusão. Isso acontece principalmente porque eles levam à formação de uma microestrutura dendrítica, que enfraquece bastante as propriedades mecânicas da região soldada, do alumínio. E é aí que entra como solução a soldagem por fricção, que é uma alternativa bem adequada como vai ser vista a seguir. Esse método ele evita praticamente todos esses problemas mencionados e existem diferentes tipos de soldagem por fricção. Nesse estudo vai ser utilizada a modalidade de acionamento contínuo. Essa técnica ela oferece um melhor controle e um melhor resultado de uma forma geral, o que se torna ideal para aplicações de alta performance. Tá? Bom, falando sobre os procedimentos utilizados, falando sobre os procedimentos, seria principalmente a fundição Tixocasting, onde o material investigado, primeiro é importante a gente citar o material investigado, que é uma liga de alumínio A356, inicialmente ela é recebida na forma de lingotes, com a microestrutura dendrítica, típica de processos convencionais de fundição. E para transformar essa microestrutura em não dendrítica, foram realizadas, na verdade, duas etapas. Isso tudo está citado aqui. Tá? Na primeira etapa, os lingotes eles foram fundidos e resfriados até a temperatura de vazamento, que ela fica ligeiramente acima da temperatura de fusão. Esse material fundido ele foi despejado num agitador eletromagnético, onde nesse equipamento a ação de cisalhamento da interface sólido-líquido ela resultou numa pasta que após o resfriamento dessa pasta foram formados os tarugos cilíndricos, que, com uma microestrutura globular e não dendrítica. Beleza. E na segunda etapa, eles foram processados, desbastados, etc., para tornarem-se os componentes utilizados ali no experimento de soldagem, que seriam os dois cilindros. Tá? Sobre os experimentos de soldagem por fricção. Eles foram realizados uma máquina de solda de acionamento contínuo, que está descrito ali na figura 1, onde durante o processo foram medidas as temperaturas em 3 locais diferentes do tarugo fixo, com espaçamento de 5 milímetros entre eles. Dá para ver aqui na figura que onde foram inseridos termopares para a obtenção das temperaturas. Para medir a temperatura diretamente na interface de solda, obviamente não poderia ser usado um termopar por limitações de materiais, então foi utilizada uma câmera infravermelha, ou seja, medindo na superfície externa, né? Esse método é interessante porque ele evita o contato direto, como eu mencionei, e ele interfere menos no experimento.
Já as propriedades mecânicas da solda, elas foram avaliadas por ensaio de tração e microdureza, tá? Além disso, foi utilizado um microscópio óptico e um microscópio eletrônico de varredura para observar as características da microestrutura. Por fim, as temperaturas e as propriedades mecânicas também foram investigadas usando o método de elementos finitos, ou simulação numérica, com o auxílio do software ANSYS, para comparar os dados obtidos experimentalmente. Foi bem satisfatório, como a gente vai ver a seguir. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre os modelos térmico e mecânico, como os modelos térmico e mecânico para elementos finitos foram desenvolvidos para simular o processo de soldagem por fricção. Tá? Bom, aqui de uma forma geral, digamos assim, o modelo térmico ele foi construído como um modelo bidimensional, aproveitando a simetria axial do problema. Foi utilizado um elemento plano 55, que é um elemento sólido de 4 nós, e a temperatura como um único grau de liberdade em cada nó, neste caso. Tá? Além disso, para garantir a precisão dos cálculos, foi criada uma malha muito fina perto da região da zona de solda, com o tamanho dos elementos aumentando gradualmente à medida que se afastavam da interface. Isso seria o growing, que seria a função growing lá do Mesh Tools, lá do ANSYS. Né? Um dos principais benefícios do plano 55 é que ele pode ser substituído por um elemento estrutural, já que ele é um elemento térmico, né? Ele pode ser substituído por um elemento estrutural equivalente para análise mecânica, o que torna esse processo bem mais fácil, bem mais eficiente. Além disso, esse elemento ele também suporta uma malha adaptável, né? Ou seja, ele consegue gerenciar distorções caso a deformação se torne muito grande durante o processo de soldagem. Aqui está sobre o modelo térmico. Agora, falando sobre o modelo mecânico, que começa aqui. Falando sobre o modelo mecânico, as distribuições de temperatura obtidas lá no meio térmico, eles são usados como entrada aqui. Esse modelo ele foi projetado para estimar as tensões geradas durante o processo. E para isso foi utilizado um elemento estrutural chamado plano 182, que possui 8 nós e 3 graus de liberdade em cada nó. Esse elemento ele é capaz de lidar com plasticidade, rigidez, grandes deflexões e tensões, o que torna ele ideal para analisar o comportamento mecânico de uma solda. Esses modelos são essenciais, na verdade, para compreender o que aconteceu no processo de soldagem, desde as distribuições de calor até o comportamento estrutural das peças. Bom, falando um pouquinho sobre os resultados e discussões obtidos no trabalho, primeira coisa que é importante citar é que foram obtidos curvas de deformação para a liga Tixocasting a 356 e para a liga fundida convencionalmente. Essas curvas elas foram analisadas em duas temperaturas extremas, que seria em 350 e 300 e 500 graus. Esses dados eles estão apresentados aqui, nessa figura 2, tá? Além disso, os parâmetros do modelo de Johnson-Hooke eles são utilizados para descrever o comportamento dos materiais. Eles estão listados aqui, na tabela 1. Tá? Esses parâmetros eles são fundamentais para entender a resposta do material em diferentes condições de temperatura e de deformação. Tá? Aqui está descrito, como mencionado, para o Tixocast e para o convencional. Falando um pouquinho mais sobre as variações de temperatura, como a gente tem aqui na figura 3, é possível observar as temperaturas estimadas numericamente em diferentes pontos da interface da solda, no centro, no raio médio e na superfície. Só uma notificaçãozinha aqui na apresentação. Mas, continuando. Como eu estava falando, os resultados numéricos eles mostram que a temperatura no centro é menor em comparação ao raio médio e à superfície. Isso é esperado até porque o calor gerado pelo atrito ele é proporcional à distância até o centro. E conforme a relação da velocidade
a velocidade relativa, onde V igual a ômega R, é entendível que a velocidade no centro ela seria zero e a velocidade na superfície ela seria máxima. Mas nem por isso a temperatura na superfície ela vai ser máxima na solda, porque a gente tem o efeito de convecção e isso limita a elevação de temperatura. Bom, com os parâmetros de soldagem definidos, com a rotação ali de 1000 RPM, uma pressão de contato de 60 megapascal, um tempo de recalque ali de 5 segundos e uma pressão de forjamento de 110 megapascal, é possível observar um aumento de temperatura relativamente consistente, com um pico localizado na interface, exatamente onde ocorre aqui o atrito máximo, né, que seria onde realmente a gente tem a maior velocidade, onde a gente tem a velocidade relativa. Esse pico ele é esperado, né, como mencionado, porque ele é a região mais crítica ali do processo de soldagem. Agora, já na figura 5, é observável que a temperatura ela variou em diferentes distâncias da interface da solda. Para os pontos de 5 e 10 milímetros, a região aqueceu mais rápido do que o previsto pela simulação, mas ainda assim o comportamento dos resultados experimentais e numéricos ele é bem semelhante. Ele apenas deslocou um pouco para a esquerda, indicando que realmente aqueceu mais rápido, mas de um modo geral ele se comporta de uma forma bem parecida. Já para o ponto a 15 milímetros, praticamente não há diferença entre os dois resultados, mostrando que a simulação ela é bem precisa nessa região. Agora, na figura 6, é apresentado um gráfico de acordo é um gráfico de contorno, né? Um gráfico de cores que ele mostra a distribuição da temperatura na superfície da interface da solda, que ela é obtida por medições infravermelhas, como foi mencionado lá no começo do texto, porque eu não consigo ter um termo par justamente na superfície por questões de limitação de materiais, tá? E já na figura 7, que ela está aqui, a gente tem uma comparação direta entre os dados experimentais obtidos com a câmera infravermelha e os resultados estimados numericamente, como pode ser visto, é muito, muito semelhante. E isso indica uma simulação térmica com plano 5.5 bem adequada para esse caso. Tá? Agora, passando para as tensões mecânicas, aqui na figura 8 é apresentado um perfil de tensão de von Mises para a liga A356 tixofundida, o tixocasting. Agora, o que é observável aqui? Em regiões mais distantes da interface, as tensões são bem próximas ao material em temperatura ambiente. Já, no entanto, próximo da interface da solda, a alta temperatura ela reduz a tensão de escoamento, que diminui a tensão de Mises. Então, por outro lado, a pequena distância da interface, o material mais frio ao redor resiste à deformação plástica, causando um aumento ali na tensão de Mises, como é bem visível nessa imagem. Esse comportamento é bem similar na liga fundida convencionalmente, contudo, a magnitude das tensões equivalentes, como pode ser observada, ela é na liga convencional em relação à tixofundida, tá? Isso mostra que a microestrutura globular da liga tixofundida, ela mostra um melhor desempenho mecânico, tá? Ela apresenta uma tensão de von Mises menor. Então, na figura 8B, que seria a distância radial ao longo da interface ali, ele é evidente que há uma queda gradual na magnitude da tensão de von Mises na parte externa para ambas as ligas. Isso ocorre devido à forma como o calor é gerado e transferido durante o processo. Agora, falando já da variação de dureza, a resistência da junta ela deve estar diretamente relacionada à variação da dureza, dentro da zona termicamente afetada, né, na ZTA. Para medir essa dureza, foi utilizado um método de microdureza Vickers, aplicando uma carga de 100 gramas. Aqui na figura 10, é observado os valores de dureza ao longo do comprimento da junta. Tá? Pode ser observado que é notado um pico de dureza exatamente na interface da solda. Isso acontece porque nessa região os grãos são extremamente finos devido ao efeito da recristalização dinâmica, que é causado pelo calor e pela deformação da solda. À medida que se afasta da interface, os grãos eles começam a se alongar na direção do fluxo do material.
essa mudança estrutural ela diminui a dureza na região mais distante. E acho que é importante destacar que a amostra do alumínio tixo fundido, ele apresentou uma maior dureza em comparação com a fundida convencional, reforçando a vantagem da microestrutura globular do tixo fundido. Já para os ensaios de tração, aqui na figura 11 é observável que após os ensaios serem feitos numa máquina Zwick, ela tem uma, eu não sei porque o autor mencionou a capacidade, mas enfim, estava no texto ali que ela tem 100 toneladas, tá? Dá para notar os resultados da resistência à tração para diferentes condições. Ele tem a liga A536, tixo fundida, soldagem por fricção, ela atingiu uma resistência máxima de 229 megapascal em cinza. A gente tem a liga tixo fundida não soldada, apresentou 212 megapascal, que seria em branco. A liga soldada e fundida convencionalmente, ela alcançou 184 megapascal. E por último, a liga não soldada e fundida convencionalmente registrou 176 MPa. Esses dados, o autor declara que comenta que deixa claro que a soldagem por fricção aliada à microestrutura globular da tixofundição proporciona uma junta mais forte e eficiente. Tá? Como conclusão, um autor menciona que é bem possível e bem palpável unir ligas de alumínio fundidas utilizando soldagem por fricção, porque houve uma boa similaridade entre os resultados numéricos e experimentais, confirmando a eficácia dos modelos desenvolvidos ali. Então, causa uma boa previsibilidade, então a soldagem por fricção, por consequência, pode ser usada se for adequado para cada aplicação. Além disso, a magnitude de tensão de von Mises ela foi menor na liga de alumínio tixo fundido em comparação à liga fundida convencional. E essa diferença ela é explicada pelo comportamento constitutivo, né, das ligas em altas temperaturas ali, pela questão dos globulares e etc. Por fim, os perfis de dureza e os ensaios de tração ali mostram que a ZTA das amostras soldadas elas são mais fortes do que o material base. E aí isso comprova a viabilidade e eficiência do processo para aplicações industriais e qualquer outra aplicação que seja necessária. Bom, essa foi a apresentação e agradeço a atenção de quem está assistindo.